Pessoal, estamos então de volta com mais um vídeo e hoje com uma fonte de alimentação muito interessante que é a fonte mais recente da NZXT, a E650. Hoje estamos então de volta e não se esqueçam de dar uma espreitadela no patrocinador do nosso vídeo, que é forprint.pt, onde vão encontrar tintage e toners a preços espetaculares, com uma qualidade muito boa e, claro, suporta forprint.pt. E não visitem apenas porque é o patrocinador, mas sim porque temos uma qualidade de tintage muito boa a preços super acessíveis. Portanto, mesmo que não fosse patrocinador, meus amigos, visitem porque vão conseguir comprar tintages a preços muito bons e, é claro, depois de experimentar uma vez já não vão querer outra coisa. Mas avançar, senão a gente não fala aqui de outra coisa, não sei, forprint.pt. Em termos de NZXT E650, começar aqui antes que me esqueça por dizer que existem 3 modelos, 500 watts, 650, que é o modelo que eu tenho aqui, e 850. Depois, outra situação que eu me ia esquecendo de dizer no vídeo que acabei de gravar, em termos de cabos, temos 2 tipos de cabos. Esta é uma fonte completamente modular e utiliza este tipo de cabo que é apenas plástico. Funciona, não é feio, mas não é a minha coisa favorita. E depois tem também este tipo de cabo que tem esta saliva que é à volta, esta proteção que faz com que o cabo seja mais bonito. E é claro, haverão aqueles que dirão: Roberto, mas isso são apenas coisinhas cosméticas, mariquices. É um facto, mas olhando para um e para o outro, eu prefiro, como já disse, em outras fontes, na mesma gama de preço que utilizam exatamente o mesmo estilo de cabos. Depois, olhando para a fonte em termos de qualidade de construção, meus amigos, estamos aqui na presença de uma fonte com muita qualidade. É uma fonte premium, é uma fonte que quando agarramos nela nota-se que é uma coisa sólida, não foi feita assim à papo sec. Em termos de eficiência energética é 80 plus Gold, portanto estamos aqui a falar de uma fonte bastante respeitável. Apenas há aqui uma situação que eu digo desta e digo de quase todas, que é uma fonte preta, muito bonita mesmo, muito bem construída, mas depois tem ali, quando se olha com atenção, tem ali alguns pormenores, alguns componentes que, na minha opinião, deviam estar completamente pretos. Foi exatamente a mesma coisa que eu disse da última fonte de alimentação. E uma coisa também é verdade seja dita, que é, nós olhamos no início, mas depois a fonte vai ficar virada para trás, dentro da caixa, e a gente deixa de notar. No entanto, eu gostaria de ver ali mais um toque ou outro, não só nesta, em mais algumas, em termos de detalhe em esconder ou camuflar estes componentes. Agora, a coisa mais interessante desta fonte de alimentação, para além da qualidade de construção, é claro, em termos de eficiência energética, também é muito importante, mas para aqueles que gostam de tecnologia, tal e qual como eu, há aqui uma brincadeira que é muito interessante, que é a parte inteligente da fonte. E isso já não é uma coisa assim tão comum encontrar em fontes nesta gama de preço, que, na minha opinião, está muito acessível para aquilo que é. Eu vou deixar os links lá em baixo para que vocês possam comprar preços, etc, etc. Mas aquilo onde eu quero chegar é que ela é uma fonte inteligente. E nós vamos utilizar aqui o software CAM, que já utilizamos para vários componentes, e aqui, neste caso em particular, para o Kraken, utilizamos também para a caixa H400i, 500i e agora então para esta fonte de alimentação. E vocês de certeza que já estão a ver aí umas imagens no ecrã. Meus amigos, basicamente nós vamos conseguir retirar aqui uma série de informação que noutras fontes não é possível. E isto, é claro, são das tais coisinhas que eu adoro. Portanto, para além de conseguirmos controlar as ventoinhas, que já conseguimos fazer com este software, já conseguimos também controlar as cores dos LEDs, já conseguimos, inclusive, com o cooler, este cooler em particular, mudar as cores do logotipo da NZXT, etc, etc. Ou seja, já conseguimos controlar aqui uma série de situações, agora vamos conseguir controlar também a fonte de alimentação. E, mais uma vez, olhando para o ecrã, aquilo que nós conseguimos ver logo à partida é que vai nos mostrar, para além de todas as outras informações que já vimos aqui, vai nos mostrar também a informação de consumo desta fonte de alimentação. E ele vai dividir em 3 partes: uma, o consumo do processador, do CPU, outro, o consumo da gráfica e depois então todos os restantes componentes desta máquina. Aqui uma chamada de atenção, que é: a minha máquina não gasta tanto em idle como vocês estão a ver aí. Vocês às vezes poderão: Roberto, a tua máquina está a gastar muito. Não. Quando estou a gravar o ecrã, então o consumo dispara, como vocês podem perceber, e é isso que vocês estão a ver aí. Não estão a ver uma máquina que esteja em idle. Portanto, não fiquem surpreendidos por esse consumo um bocadinho elevado. Agora, uma situação também muito engraçada é podermos controlar a ventoinha da fonte de alimentação. E aqui vou começar
começar por ser muito claro com vocês. Para mim, uma boa fonte de alimentação tem que ser uma fonte de alimentação muito silenciosa. Ou silenciosa. Acho que muito silencioso não existe. Existe talvez pouco barulhento, mas já é barulhento, já faz barulho, e depois muito barulhento, que é uma coisa ensurdecedora. Aqui, para mim, eu tenho que ter sempre alguma coisa silenciosa. Neste momento é a fonte que está a trabalhar, é esta, a E650, e tem aqui vários modos, portanto vai ter vários comportamentos. Uma situação muito engraçada é que tem aqui vários presets, um deles é o que eles chamam o Silent Mode, que não é assim tão silencioso como eles dizem, porque eu vou já partilhar com vocês também um bocadinho mais. Aquilo que acontece é que ela vai estar em 0%, ou seja, a ventoinha completamente parada, até atingir os 40 graus centígrados, e depois a partir daí então vai começar a subir conforme a curva que nós conseguimos ver no ecrã. Temos também um modo de performance em que ela vai se manter ali nos 38%, sensivelmente até aos 50 graus, e depois então a partir daí vai começar a subir aos 70% até aos 100%, conforme a temperatura. Depois temos também um modo muito engraçado que é o Fixed Mode, e neste aqui a gente consegue escolher uma velocidade constante para a ventoinha, e aqui apenas um à parte. Meus amigos, nós podemos escolher ali uma velocidade de, por exemplo, 40% a 50%, que não se ouve ainda. A partir dos 50% para cima já se consegue ouvir, e nos 100% garanto a vocês que é uma turbina de um avião. É um exagero, não há necessidade, não estou a ver nenhum workflow, por muito pesado que seja, que necessite de tanto ar para arrefecer como os 100%. No entanto, nós conseguimos brincar com ela, e essa é a parte gira, e consegue-se esticar ao máximo a ventoinha, coisa que nas outras não é possível. Agora, o que é que acontece aqui? No Fixed Mode nós conseguimos deixá-la, por exemplo, em 40% que não se ouve, e de certeza absoluta que, independentemente do workflow que nós tínhamos, independentemente de ser renderização de vídeo ou trabalhar com After Effects por aí fora, que são coisas que eu faço no dia-a-dia, não temos que nos preocupar, porque ela não vai sequer chegar lá. O nosso workflow, os componentes hoje estão tão amigos do ambiente, tão amigos da eficiência energética, que ela nunca vai atingir isso. No entanto, é uma das formas, ou uma das opções que temos. E depois temos uma outra opção, que é fazermos a nossa própria linha, ou nossa própria curva. E aqui poderá ser uma curva mais agressiva ou menos agressiva, dependendo do tipo de utilizador que estamos aqui a falar, e é claro, dependendo do tipo de brincadeira que cada um de nós quer fazer com esta fonte inteligente. Agora, passando aqui um bocadinho para os testes. A primeira coisa que eu fiz foi correr o Prime 95, puxa principalmente pelo CPU, e aqui muito rapidamente faz com que o CPU chegue aos 100% de utilização em todos os núcleos, e aquilo que se nota na ventoinha da fonte de alimentação é que ela rapidamente, como vocês conseguem ver, passa ali para valores de 60 e tais, 70, e aqui na minha opinião desnecessariamente, porque não precisa efetivamente de atingir essas velocidades, porque a fonte não está àquela temperatura sequer. Portanto, aqui há uma falhazinha no software, e ainda no último vídeo eu referi isso, portanto, pode ser que a NZXT veja e que decida ver alguma coisinha, que é no sentido de ele está muito, muito agressivo. Portanto, em termos de Silent Mode, em termos do push do CPU, em termos de a carga energética que está a ser puxada pelos componentes, é um exagero colocar logo a fonte de alimentação ali nos 70%. No entanto, quando a gente passa para aplicações que puxem não pelo CPU, mas sim pela gráfica, aquilo que acontece é que nós chegamos a atingir consumos maiores. Portanto, supostamente, a fonte de alimentação deveria de aquecer mais, no entanto, a ventoinha já não dispara da mesma forma. Portanto, existe aqui um desequilíbrio que não é coerente, e aquilo que eu acredito que tenha que ser feito é um ajustezinho pela parte da NZXT. Eles estão a ser muito cautelosos em termos de aplicações que puxem pelo CPU, mas acho que estão a ser cautelosos demais. Eu só para ver se a situação era mesmo de testes sintéticos ou não, fiz também um joguinho ou outro, e fiz uma coisa que estou muito habituado a fazer, que é gravar ecrãs, renderizar vídeos, etc. E acontece que sim, assim que se começa a renderizar um vídeo, desculpem, ela começa a subir a velocidade da ventoinha, e é incomodativo. Aqui estou a falar, atenção, deixando a curva no preset que é silêncio, que deveria obviamente estar no silêncio, e não está. Mas se eu colocar em Fixed Mode, que é a velocidade fixa, ou então se eu fizer a minha própria curva, ela comporta-se tal e qual como eu quero. Portanto, nós temos muita volta a dar aqui, apesar da NZXT, na minha opinião, mais uma vez, ter que corrigir uma coisa ou outra, porque eles exageraram no cuidado que estão a ter com as temperaturas, exageraram mesmo. Na minha opinião, exageraram mesmo, mas independentemente disso, nós podemos controlá-la, e isso é a parte gira. Agora, queria aqui acrescentar mais uma situação, que é
Todos os testes foram feitos em Windows 10. Esta máquina está desenhada para Windows 10, mas neste momento eu estou a correr aqui Mac OS, como vocês sabem, Hackintosh nesta máquina. Dual boot, etc, etc. Já falamos aqui muitas vezes sobre isto. Há uma dúvida, deixem lá em baixo, eu tentarei responder o mais rápido possível. Mas isto para dizer o quê? Funciona 5 estrelas. E aqui reforça aquela situação do software, porque ela está neste momento a trabalhar apenas com o firmware implementado na fonte de alimentação. O firmware que vai dizer que a X temperatura tu vais ter que disparar para aqui e a X temperatura vais-te manter silenciosa. E meus amigos, partilhar aqui com vocês que a renderizar vídeos no macOS, ela não chega às velocidades que chega no Windows 10, que é controlado através do software chamado CAM. Portanto, aqui está a reforçar que o firmware está muito bem desenhado, a falha está na parte do software. E quando eu digo falha, atenção, é uma falha que não é nada de grave, porque nós conseguimos corrigir. No entanto, era agradável que a gente carregasse no modo de silêncio, pelo menos para aqueles utilizadores menos exigentes a nível de brincadeiras e gadgets e que consigam ter a mesma experiência de um tipo de utilizador mais afoito. E é só, espero que tenham gostado do vídeo. Se assim foi, não se esqueçam daquele habitual thumbs up, que é muito, muito agradecido aqui deste lado. Meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, a gente vê-se no próximo.